Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler o capítulo 1, os 6 primeiros versos. Todos abriram? Amém? E você deixa a sua Bíblia aberta até o final. Porque, na verdade, eu estou com uma missão aqui muito difícil. É evidente que eu não quero cometer o pecado da presunção de pregar a carta aos Romanos toda numa noite. Mas eu vou fazer uma breve exposição de toda a carta. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Depois nós vamos orar e vocês podem se assentar. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos aprender um pouco mais dela. Mas para tanto, Pai, nós carecemos da ministração do Teu Espírito, que Ele abra nossas mentes, ilumine nossos corações, a fim de entendermos estas verdades e que ela realmente possa mudar nossas vidas esta noite aqui. Faça isso para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Olha, ainda assim, se alguém empatasse comigo em número de visitantes, teria um desempate, que chegou mais um casal ali, o pastor Arnaldo e a irmã Normice, sogro e sogra do meu filho mais velho. São bem-vindos também entre nós. Eu quero compartilhar com os irmãos esta noite o seguinte tema: cada crente, a igreja, obra exclusiva de Deus. Eu vou enumerar algumas coisas com respeito ao contexto desta carta e algumas informações complementares que são de suma importância para nós entendermos esta epístola e, por que não dizer, a palavra do Senhor. É muito importante entendermos isso. A primeira coisa é que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Não se sabe bem onde, se em Roma, se em Éfeso, se em Cesareia. O mais aceito é que ele estava na capital do império. Essa carta foi escrita por volta do ano 62
depois de Cristo. Os filipenses eram irmãos, uma igreja que existia na cidade de Filipos, capital da Macedônia, muito importante, sob todos os aspectos. Ela era ponto de passagem de Roma para a Ásia, muito importante. O irmão que foi levar a oferta da igreja, levar notícias da igreja para o apóstolo Paulo preso, chamava-se Epafrodito, mensageiro e portador desta carta. É só depois de vocês verem capítulo 2, 25, capítulo 4, 18. A história da organização desta igreja e de outras, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Esta aqui especificamente a partir do capítulo 16, verso 6 em diante, quando Paulo chegou ali e organizou aquela igreja. 2 temas norteiam esta carta. Isto é muito claro. Primeiro, alegria. A palavra aparece 12 vezes em toda a carta. E depois, a palavra paz aparece 4 vezes. Diga-se de passagem, 2 coisas que toda a humanidade anda à cata: alegria e paz. Filipenses está entre outras cartas ditas da prisão, escritas pelo apóstolo quando estava preso. Efésios, Colossenses, Filemão, 2 Timóteo. Sabemos que ele estava preso, aí mesmo no capítulo 1, versículo 7, já podemos identificar isso. Ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. As notícias que chegavam através do irmão Epafrodito para Paulo eram as seguintes. Em primeiro lugar, ele disse que, aliás, acontecia isso em todas as igrejas que Paulo organizava e prosseguia a viagem. Era um apóstolo, missionário, ele prosseguia a viagem e ele disse para Paulo: ora, os judeus estão cercando a igreja, estão envenenando a igreja com as doutrinas do judaísmo. Avance um pouquinho, capítulo 3, 2 a 9, e nós identificamos isso. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, os de fora, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, tão debatida pelos judeus como necessária à salvação das pessoas. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, isto é, no que eu faço, nos meus feitos, eu ainda mais. Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, dizia o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu dou uma ênfase ao versículo 9. Ele diz assim: e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Os judeus estavam envenenando a igreja, dizendo que era necessário ser circuncidado, dizendo que era necessário guardar o sábado, dizendo que era necessário
acompanhar toda aquela dieta que eles faziam, pode comer isso, não pode comer aquilo, senão não haveria salvação para ninguém. E Paulo chama a atenção da igreja: cuidado com estes. Uma segunda questão, não há assim uma explicação clara, está no capítulo 4, versículo 2 e 3, eram duas irmãs que não estavam se entendendo. Não sabemos exatamente a questão, capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Talvez uma estivesse cedendo às pressões dos judeus, talvez a outra mais conservadora, talvez uma querendo abandonar a fé pela ausência de Paulo, pela prisão de Paulo, não sabemos, mas elas andavam discordando uma da outra, e Paulo: olha, parem com isso e pensem concordemente no Senhor. Olhe para as Escrituras, vê o que o Senhor tem para vocês, tem para a igreja, e pensem concordemente com o Senhor. E com que justiça você está pensando em comparecer diante de Deus no dia de Cristo? Com as suas? Com o que fazemos, chamado justiça que procede da lei? Paulo diz então que nós devemos, que ele confiava tão somente, final do versículo 9, na justiça que procede de Deus, baseada na fé. Na justiça que o próprio Deus providenciou na pessoa do seu Filho Jesus, quando o trouxe aqui, nasceu entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou. Ele é a nossa justiça, diz esse mesmo apóstolo quando escreveu a carta aos Coríntios. Mas talvez a notícia mais preocupante que Epáfras ou Epafrodito trazia era que os irmãos estavam muito tristes, abatidos, profundamente abatidos e cheios de dúvidas, naturalmente impressionados pelos judaizantes, pelos judeus, que deviam estar falando para eles: onde está aquele apóstolo que evangelizou vocês, que organizou essa igreja? Ele é um falso apóstolo, ele é um mercenário, ele esteve por aqui, levou dinheiro, e vocês ainda estão mandando dinheiro para ele, ajuda para ele não tem caráter. A igreja está vivendo então esse momento, por quê? Justamente porque Paulo estava preso. Preso por quê? Matou alguém? Se corrompeu? Não, porque pregava o nome de Jesus. Essa era a motivação para prender os crentes naquela época. A propósito, se fosse prender pregador hoje que prega o nome de Jesus, ia prender pouca gente. Quase não ia ter ninguém para ser preso, né, pastor Arnaldo? Mas essa era a dúvida, a tristeza da igreja. E agora, como fica a vida de vocês? Vocês pensam que vão chegar? Tem que ser circuncidado, tem que abraçar a nossa fé, tem que guardar o sábado, não tem chance nenhuma para vocês. Será que vocês não entendem isso? Por isso, irmãos, o versículo 6 do capítulo 1 é o versículo chave para entender esta epístola, que diz ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra na vida de vocês, ele mesmo vai concluir até o dia de Cristo. Paulo foi tão somente um instrumento
Quem começou a obra na vida, vocês vão ver no desenrolar dessa mensagem, que quem começou aquela obra ali foi Deus, e quem vai terminar vai ser Deus. Mas nenhum crente deve pensar que a vida cristã é aceitar a salvação mediante Jesus e ficar numa cadeira de balanço ou numa rede de praia. Deixa as coisas acontecerem, porque, olha, Deus começou, Ele vai terminar. Por isso Ele faz adiante uma exortação que serve para cada um de nós aqui esta noite. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ao preso que estava, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que é desenvolver a salvação? Assiduidade na igreja, participar ativamente da igreja, você é incomodado para visitar um irmão, levar um consolo a uma família que está passando necessidade, você é chamado, mas diz, estou cansado, tem o departamento lá de visita, isso é coisa para ele, não vá. Desenvolver a salvação é se envolver com as coisas do reino de Deus, com as coisas da igreja profundamente, deixar-se enraizar por todas estas coisas. Vem desta epístola aos Filipenses, versículos por demais conhecidos, que todos amamos e constantemente citamos ou vemos algumas pessoas a citar. Eu separei 4, mas antes de citá-los, eu queria voltar ao capítulo 1, versículo 1, a coisa profunda aqui de nosso interesse. Diz Paulo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quais são as lições que nós podemos tirar disso aqui? Meus irmãos, a palavra servos, ela foi traduzida por servo, porque a palavra original no grego é escravo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Ela tem uma conotação pesada para o nosso português, mas o correto é que ele diz, eu e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, e eles se dirigem aos santos que vivem, aos santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Se eu fosse escrever uma carta para a Igreja Batista Reformada, naturalmente que eu ia botar esta carta em atenção ao pastor Davi, em primeiro lugar. Não é assim que fazemos? Você vai escrever para o prefeito, né? Você quer ouvir alguma coisa do prefeito, escreve para a prefeitura e põe atenção ao prefeito, ou atenção ao secretário. Você nunca vai escrever para o datilógrafo lá do setor, né? Alguém que vai redigir a resposta. Você escreve sempre para a pessoa mais importante. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para este versículo? Porque este versículo, esta carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta singular. Ele se coloca no nível daqueles irmãos. E vou dizer mais, ele se humilha, que adiante ele vai mostrar a humilhação de Jesus. Aquele que, subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, se humilhou, foi obediente até a morte. Ele diz, eu sou escravo, e vocês são os servos. É evidente que ele é santo também em Cristo Jesus, né, Davi? Mas ele diz aos santos em Cristo Jesus, para depois dizer assim, para não deixar também em aberto, ele diz aos bispos e diáconos. Mas ele começa com os irmãos. Por que eu estou falando isso ainda? Porque hoje está comum a questão de ser apóstolo. Tem um monte se autonomeando apóstolo, mas eles, qual é a ideia que eles passam para nós? É de soberba,
eles estão no nível acima de todos. Tem igreja que ninguém ora, só eles. Eles são melhores que todos, eles que são os que promovem curas e milagres, uma série de coisas. Essa mensagem está sendo gravada? Então, olha, deixa gravado aí. São todos falsos apóstolos. Tomara que eles respondam, mas que o façam com as Escrituras abertas. Eu falo sem medo nenhum de errar, irmã Nelly. Pastor Davi jamais aceitará o título de apóstolo. Sabe por quê? Porque ele é bíblico. Foi um grupo único. Cumpriram sua missão. Esses de hoje não... Será que eles estariam dispostos a ser presos pelo nome de Jesus? Será que eles estariam dispostos, irmão Abud, a morrer por Jesus? Os de hoje? Eles não preenchem nem de longe as prerrogativas de ser um apóstolo. Mas vamos aos textos tão conhecidos desta carta que todos amamos. 1:21. O viver é Cristo, o morrer é lucro. 1:21. 4, versículo 4. Alegrai-vos quando? Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E talvez o mais querido de todos eles: tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Preso, açoitado, passando fome. Aqui cabe uma pergunta: de onde vem tanta alegria para um coração de um homem? De onde vem tanta paz? De onde vem tanto ânimo de alguém em situação tão adversa? Cada um de nós enfrenta as adversidades da vida, isso é evidente. Não temos como fugir delas. Jesus não deixou ninguém iludido. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É evidente, mas fica esses versículos como exortação e como consolo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por que nós podemos nos alegrar sempre no Senhor? Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele vem para buscar-nos, porque Ele vai passar a eternidade conosco, porque Ele demonstrou por aqui todo o seu amor, toda a sua compaixão, toda a sua misericórdia. De onde vem esta alegria, paz? Se eu pudesse falar para o mundo todo hoje, eu diria: só tem uma fonte, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o príncipe da paz. A paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. Aliás, não nos chega nada a não ser pelas mãos do Filho de Deus, Jesus Cristo Senhor. Mas toda essa segurança, tudo isso vem do Evangelho. Na carta aos Gálatas, ele também era acusado de ser mercenário e falso apóstolo. Ele escreve para lá, Gálatas 1, 11 e 12, não, o Evangelho que eu prego, o Evangelho que eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Não foi da parte de homem nenhum, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Aliás, o Evangelho é a única mensagem de esperança para o mundo. Ele diz isso no final da carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que eu leio para nossa conveniência. Pois tudo quanto
outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos todos esperança. Aos Colossenses ele escreve e diz: Cristo em vós. Esse mistério nem mesmo os outros apóstolos receberam, foi o apóstolo Paulo que recebeu esse mistério que ele recebeu, Cristo em vós, esperança da glória. E a palavra esperança, ela tem uma conotação muito diferente da nossa esperança no nosso português. Cristo em vós, certeza da glória. Assim que o anjo anunciou a vinda de do Messias, ele disse: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Agora aumentou o padrão, a bênção tomou uma dimensão maior. É Cristo, é Deus entre nós, agora é Deus em nós. Capítulo 1, 16, 17 de Romanos, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo se gloriava no Evangelho. É só olhar um pouco para trás e ver a vida de Saulo e depois a mudança profunda para esse homem ser transformado em Paulo, o apóstolo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que no Evangelho a justiça de Deus, essa mesma justiça do capítulo 3:9 que ele citou aqui, a justiça de Deus, a justiça pela qual Deus nos aceita, que é a própria justiça providenciada por Ele em Cristo Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, como é importante a compreensão das Escrituras, a compreensão dos fundamentos da fé. Davi hoje leu para nós uma das páginas da confissão de fé. Uma vez eu perguntei a um pastor de uma neopentecostal: vocês têm uma confissão de fé? Ele falou assim: não, nós cremos nos dons. Eu falei: eu também creio. Ele não tem. Ninguém sabe em quem crê, é uma mistura, cada um pensa de uma maneira, de outra maneira. Não. É importante conhecermos os fundamentos da fé. Já dizia Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O Evangelho livra de quê? Dos temores, das dúvidas, medo do amanhã, medo de se encontrar no dia do juízo, mas, sobretudo, o Evangelho nos livra da morte eterna, das consequências desastrosas do pecado na vida da humanidade. O profundo conhecimento das Escrituras é de fundamental importância. Nós, em tempos de crise, encontramos confiança, segurança, maturidade, garantia e certeza de salvação, até mesmo para enfrentar as nossas consciências, a enfrentar o inimigo, o arqui-inimigo da igreja, com suas acusações e com suas setas direcionadas para toda nós. O versículo 6, então, é o versículo-chave. Eu estou plenamente certo de que Deus, que começou a obra na vida de cada um de vocês, Ele vai concluir esta obra até o dia de Cristo Jesus. É fundamental para a compreensão desta epístola e fundamental para a compreensão da própria Escritura. Veja a profundidade desse versículo. Num só versículo, o início e o fim da salvação. Aquele que começou, vai terminar. E nós estamos em seguras mãos, nas mãos do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo.
Nos dias da Bíblia, nos dias do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, os gregos se gabavam. A sabedoria humana, a filosofia, eles se gabavam. Alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. E eles usavam para dizer o seguinte: olha, tudo neste mundo começa com um agente, com alfa, e termina com o ômega. Aí Jesus, através do apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele diz: não, não. Não, não. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, capítulo 1, versículo 8, 21:6, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Tudo começa com Ele e tudo vai terminar com Ele. Ele está lá na criação, Ele é quem criou todas as coisas e Ele vem consumar a história. Por isso a igreja está cantando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem começou? Deus. Quem vai terminar? Deus. Mas será que não vai haver alguma coisa? Quem sabe o inimigo, quem sabe os nossos procedimentos, não sei. Aí Jesus já tinha respondido quando João escreveu o Evangelho. Segundo ele escreve assim, capítulo 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém vai arrebatar. Vocês estão ouvindo a voz de Jesus aqui, através da palavra? Então você é ovelha dele. Com toda certeza. Qual é o nome da nossa crise? O que estamos passando? O que nos tem afligido? Desemprego? Alguma enfermidade? Quem sabe a crise no casamento? Quem sabe a morte de um ente querido? Todos nós passamos. Nos últimos 15 dias, morreram 3 conhecidos meus. Todos passamos. Eu não sei o nome da sua crise. Eu sei como ajudar. Eu sei como dizer o que você tem que fazer, o que eu tenho feito ante as minhas. Olhar para as promessas. Confia no Senhor. E faz o bem. Habita na terra. Alimenta-te da verdade, porque subnutrido da verdade você não vai ter recursos para enfrentar as crises. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, coloca nas mãos dele, descansa no Senhor e espera nele. Eu não vou ter tempo, mas gostaria de fazer um dia uma exposição sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Quem são eles? Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus.
Eu separei 3 princípios à luz de Filipenses para compartilhar com vocês. São princípios de suma importância, encontrados no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses. Primeiro, a obra que Deus começa na vida de alguém, ele ali diz, aquele que começou em vós, mas é aquele que começou em nós também. É uma obra, não é uma simples obra, mas uma boa obra. Se você ler lá no capítulo 16 do livro de Atos, vocês vão ver que Paulo estava ansioso, contando as horas para ir para a Ásia pregar o Evangelho. Mas não é Paulo que fez a história, quem faz a história é Deus. O Espírito de Deus o impediu. Ele foi impedido pelo Espírito de Deus de ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o impeliu para ir para a Macedônia. Como é que o Espírito fez isso? Enquanto dormia, ele teve uma visão e ouviu o clamor desesperado de um varão da Macedônia, dizendo: passe a Macedônia e nos